Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Você pode declarar isso mais uma vez? Declare. Oh. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Adorarei. adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei. Te louvarei. Levante as tuas mãos para Ele. Não importam as circunstâncias, Adorarei. adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. E com toda a força que nós temos, mais uma vez declare, meu irmão. Te louvarei. Aleluia. Isso. Oh. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvo. Oh. Te louvarei. É isso que Ele está procurando aqui. O som da igreja. O som dos seus filhos. Isso quando não houver mais canções, Ele encontrará os nossos corações. Por isso te convido, fale para Ele mais uma vez. Te louvarei. Te louvarei. Recebe, Pai. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente, somente a ti, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Ele é a razão da nossa canção, então declare que somente a Ele, somente a ti, Jesus. Levante duas mãos para o alto e declare, oh, somente a ti, Jesus. Oh, como te amamos, Deus, somente a ti, Jesus. A nossa casa pertence a ti, Deus, oh, somente a ti,
Sabe, meu irmão, Somente a ti, Jesus. entenda uma coisa, não tem nada a ver com isso, tem a ver com isso, com o seu e o meu coração aqui nesta noite. É isso que define, é isso que muda todo o ambiente. Enquanto eu confiar na minha música, eu posso chegar a lugares muito lindos, mas todos eles serão terrenos. Mas quando eu confiar no braço forte do meu Senhor, aquilo que é terreno será invadido pelos céus. E aí, quando os céus invadem a terra, existem curas, existem milagres, existem restaurações, ambientes são transformados. Aonde existe trevas, simplesmente elas dão lugares à luz. É assim que o nosso Deus faz. E é assim que o meu coração está aqui hoje, apenas com uma sede tão grande de ouvir a voz de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Agradeça a Ele, sabe? Fale: Pai, eu te amo. Eu não sei quanto tempo você não diz isso a Ele, mas Ele ama ouvir a nossa voz. Cara, Ele te vê como filho, Ele te vê como um amigo. A posição de servo, ela é digna, é um princípio bíblico. Mas um servo não se assenta na mesa com o seu senhor. Mas um filho, sim. Um filho, sim. E não se preocupe que a posição de filho não substitui o servo, não. Mas quando você ama, você serve muito melhor. Não é verdade? Se você tem uma pessoa que trabalha para você e aquela pessoa, ela te ama, ela vai fazer muito melhor do que se ela estivesse apenas fazendo pelo que ela vai receber. Isso é óbvio. Agora tem gente que vive a vida inteira buscando a presença de Deus por isso, porque sabe que Ele é fiel e que Ele recompensa. Mas Deus hoje tem um lugar hoje especial para você. Ele quer dar muito mais do que você merece, Larabás. Oh, mas que isso, Zeca? Isso se chama graça. É isso que é graça. Mais do que eu e você merecemos. E eu não merecia esse amor. Nenhum de nós. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu ainda encontro coisas que precisam ser mudadas. E o que mudou em mim só mudou porque Ele me amou. Se nós tirarmos, sabe, a presença de Deus, se eu tirar a presença de Deus da equação da minha vida, não sobra nada. Sabe, eu não estou falando isso para você como um jargão. É que quando eu começo a tentar imaginar a minha vida distante da presença de Deus, eu vejo que não sobra nada. Porque esse amor me constrange. E é esse amor que está aqui hoje. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais
as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é E o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos ama. Ele nos amou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele nos amou. Ele nos amou. Fale com Ele. Fale para Ele. Obrigado, Pai. Fale para Ele e cante. Tem ciúme de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu Se renda agora. Se renda. Se renda. misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele nos amou. Oh, Ele nos ama. Ele nos amou. Oh, Ele nos amou. Oh, Ele nos ama. Ele nos amou. Levante suas mãos e declare. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Aleluia, Deus. Os céus se unem na terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me Entenda uma coisa. Eu amo quando a palavra é revelada, porque a palavra revelada é algo para o momento. E sabe o que Deus falava comigo? Que todos nós nascemos em João 3,16. O que eu estou querendo dizer com isso? Que somos um peixe dentro de um aquário. Como assim, Zeca? Um peixe, ele nasce dentro da água. João 3,16 é um aquário.
Porque Deus amou o mundo. Quando você nasce envolvido pelo amor de Deus. Toda a humanidade, quando nasce, ela nasce dentro de João 3,16. Todos são envolvidos por esse amor. Só que um peixe, ele passa a vida inteira e ele não sabe o que é a ausência daquela água. Ele não sabe o que é estar fora daquela água. Ele não sabe que ele está envolvido por água, porque ele não sabe. Simplesmente porque ele não sabe. E quando nós estamos envolvidos por esse amor, às vezes corremos o sério risco de sabermos, Deus amou o mundo, mas não reconhecemos que fomos amados por Ele. Não reconhecemos que estamos envolvidos por Ele. Parece que Deus amou o mundo, mas nunca nos toca, nunca nos atinge. Só que quando um peixe ele sai daquela água, ele morre. Não temos a ideia do que é viver longe de João 3,16. Seria a visão do inferno. Se João 3,16 não se cumprisse, se ele não tivesse morrido por mim na cruz do Calvário, não haveria esperança para nenhum de nós. E sabe o que ele está esperando de nós aqui nesta noite? Que reconheçamos isso. Cara, o evangelho ele é muito prático, ele é muito simples, ele é muito direto. Não é, não, vamos ler. Não, cara. O evangelho é algo que afeta diretamente a minha vida, a tua vida. Afeta o seu caminhar. Afeta como eu me relaciono com ela. Afeta como eu me relaciono contigo. Isso é evangelho. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo e o meu Deus acima de todas as coisas. Prático. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está te revelando este amor nesta noite. E essa canção, mais do que uma canção, é uma declaração de reconhecimento. Sabe, ele disse assim, eu te amo. E ele está esperando, eu recebo esse amor. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor nos ama. É como que se Ele tivesse te dado um presente e você estivesse abrindo esse presente. O Senhor me amou. Fale isso para Ele. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Agora, como igreja, Ele nos ama. Nos ama, Ele nos ama. Força, declare, nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama,
Aplauda esse Deus que nos ama. Podeis assentar. É debaixo deste amor que nós estamos. É debaixo deste amor que Ele começa uma grande obra nas nossas vidas e Ele há de completar, em nome de Jesus. Meu amigo, posso dizer uma coisa? Eu amo quando Deus, às vezes nós chegamos no culto e Deus, você prepara uma palavra e Deus muda tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo também amo quando você prepara uma palavra e Ele fala assim: e eu confirmo aquilo que estava no teu coração. Quando o grupo de louvor ministrava uma canção que dizia: eu quero ser a tua casa favorita, como o meu coração saltava. Porque Deus colocava dentro do meu coração um tema que se chama Casa de Deus. E eu falava assim, cada vez que o Ministério de Louvor repetiu essa canção, isso pulava dentro do meu coração, falando assim: hoje casas de Deus serão reestabelecidas neste lugar. Eu estarei restaurando a minha casa neste lugar. E quando nós estamos falando disso, estamos falando do nosso coração, que hoje precisa ser transformado. Posso dizer uma coisa? Eu não posso voltar para minha casa da mesma maneira como eu cheguei. Não posso. Se eu fizer isso, perdi viagem, pastor. Se eu voltar para casa da mesma maneira como eu cheguei aqui, perdi viagem. Sabe por quê? Porque tudo isso que Ele está fazendo aqui nesta noite é para que eu e você jamais sejamos os mesmos. Você jamais será o mesmo, em nome de Jesus. E o texto que o Senhor colocava no meu coração está em Gênesis capítulo 28. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu vou ler apenas 2 versículos. Gênesis capítulo 28. Versículos 10, 11 e 12. Todos encontraram, amém? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la como seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus, nós cremos na porção que o Senhor tem para as nossas vidas, e é isso que buscamos nesta noite, Deus, a Tua presença que nos transforma, em nome de Jesus. E quando o Ministério de Louvor cantava casa, como casa favorita, o lugar onde mais Deus deseja estar, vinha ao meu coração a confirmação desse texto, porque esse texto fala de um sonho de Jacó, onde ele estava numa situação que todos conhecem. Jacó tinha acabado de negociar a primogenitura do seu irmão Esaú, e seu irmão Esaú, percebendo que tinha tomado uma volta, vamos dizer assim, percebendo que ele tinha sido ludibriado pelo seu irmão, e sabendo que o seu pai já tinha dado a sua primogenitura, e sua mãe prevendo a morte de Jacó: teu irmão vai te matar, sai daqui. Jacó foge de casa. Essa é a situação onde que Jacó está. Jacó, um enganador. Jacó, um mentiroso. E o que me deixa tão constrangido e me coloca no lugar de Jacó aqui nesta noite é que, mesmo Jacó dentro desta situação, Deus resolve aparecer a ele. Deus resolve aparecer a ele e dar uma revelação de algo que nem mesmo ele ainda compreendia. Ele tem um vislumbre, porque o sonho que ele tem, ao acordar ele diz: este lugar de fato é a casa de Deus. Só que Deus decide se revelar a Jacó. E aqui eu começo já a pensar como Deus
nos ama. Porque se olharmos para Jacó, dentro do entendimento humano, ele não merecia estar ali. Ele não merecia receber aquela revelação. Porque nós vivemos em dias onde que a sociedade é meritocrata. E no sentido de que se você fez, você paga. Se você cometeu um crime, você vai responder por ele. E eu não sei te explicar como. Mas quando a graça de Deus ela entra em questão, aqui em Gênesis, mesmo ainda quando a graça ainda não tinha sido revelada em Jesus, nós vemos aqui a plena manifestação da graça de Deus. Porque talvez nenhum de nós aqui escolheríamos Jacó, conhecendo a história dele, para revelar o que seria a casa de Deus. E aqui está a primeira revelação da palavra casa de Deus. A primeira vez que a palavra casa de Deus aparece na Bíblia é aqui. E isso nos traz uma certa atenção, porque toda vez que uma palavra ela aparece pela primeira vez na Bíblia, ali tem um fundamento que vai se repetir durante toda a palavra. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. Então o que Jacó viu aqui de casa de Deus, o que ele viu aqui sobre a casa de Deus, é algo que você vai encontrar durante toda a palavra, ou algo que vai se acrescentar ao que Jacó viu, mas não vai contradizer. Ou seja, Jacó recebeu ali um vislumbre do que seria a casa de Deus, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. E aí você pode dizer assim, mas Zeca, mesmo sem merecer, Deus vai fazer essas coisas? Posso te dizer uma coisa? Sim. Ele não está aqui nesta noite? Posso te fazer mais uma pergunta? Tem alguém aqui perfeito? Por que ele está aqui? Nos constrange, né? Como nos constrange? Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que a presença dele, quando chega, nos constrange, nos transforma, nos faz mudar de direção, nos faz olhar para o seu amor e ser atraído por ele. Ele sabia que quando Jacó experimentasse a sua presença, Jacó jamais seria o mesmo. É por isso que ele está aqui. Ele não está aqui porque somos perfeitos. Ele está aqui porque a presença dele é capaz de me transformar e fazer com que a imagem e semelhança que foi quebrada no Éden, hoje, seja restaurada em um nome de Jesus. Cara, você vai sair daqui hoje transformado. Você vai sair daqui talvez que tinham palavras de acusações sobre a tua vida. Você vai sair daqui hoje revestido pela graça e pelo amor de Deus, e com direções mudadas na tua vida, com pecados que não conseguiam ser abandonados, serão hoje quebrados em nome de Jesus, porque você é casa de Deus. Na verdade foi isso que Jacó viu. O que Jacó viu aqui foi um vislumbre profético. O Antigo Testamento ele é carregado de vislumbres proféticos. Como assim, Zeca? Jacó viu algo que ele ainda não compreendia, porque ainda não existia o conceito de casa de Deus. Mesmo durante todo o Antigo Testamento, onde você encontra a palavra casa de Deus, o tabernáculo, Deus ainda ele diz que o desejo dele, o sonho dele não é habitar em templos feitos por mãos de homens, mas em construções vivas, em mim e em você. Jacó não tinha como conceber, mas como o Deus Todo-Poderoso, que nem sequer podia ser visto, habitaria em nós. Era um vislumbre profético. Hoje, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós entendemos e percebemos a revelação do plano divino de Deus para mim e para você. Mas é fundamental que venhamos entender que qualquer coisa que Deus venha fazer hoje aqui nesta noite, antes de qualquer coisa, é um fruto da graça, é um fruto do seu amor que está se manifestando aqui. E é por isso que eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. A tua casa será alcançada, os teus filhos serão alcançados, nós seremos transformados nesta noite em nome de Jesus. Então Jacó, ele recebe uma visão, cara. Ele recebe um sonho, e nesse sonho aparecem algumas características do que seria a casa de Deus.
Porque quando ele acorda, ele diz: de fato, este lugar é a casa de Deus, Betel, porta dos céus. Entenda que uma das primeiras características são os céus abertos. O sonho de Jacó era um sonho de um lugar com céus abertos. Você, meu irmão, é igreja, casa de Deus. Você é casa do Altíssimo. Sabe o que isso quer dizer? Que aonde você for, você será céus abertos. Aonde você chegar, ali estará a manifestação de Deus. Os céus estão liberados aonde você for, porque é isso que Paulo diz: embaixadores de Cristo em cadeia. Aonde você pisar, meu irmão, você será ali a manifestação do Cristo Todo-Poderoso. Você será a continuidade daquilo que Ele começou. Você será na terra um porta-voz do que existe nos céus. E sabe, isso começa, meu irmão, sabe como? Gerando milagres. Não se preocupe, mas eu vim aqui para receber ou para gerar um milagre? Tudo que você dá, tudo que você entrega, Ele sempre te devolve. O que eu estou te dizendo aqui não é um princípio de troca. Eu só estou te dizendo que quando Ele reconhece em nós uma rendição completa, Ele nos dá uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Não é você: eu vou dar e depois Ele vai me devolver, então eu vou dar 10, Ele vai me dar 20. Não, porque nós não podemos fazer barganha com Ele. E sabe o que me deixa mais tranquilo aqui nesta noite? É porque Ele conhece o meu e o seu coração. Não tem como a gente dizer assim: eu estou dando isso aqui, mas eu estou dando com o coração aberto. Se o meu coração de fato não estiver, vou enganar a todos, mas eu não vou conseguir chegar até Ele. E aí, sabe, isso me deixa constrangido, porque se eu estivesse aqui tocando, agora eu vou mostrar uma técnica, eu vou tocar e vamos ministrar e vou falar umas palavras, e se isso não fosse para Ele, todo mundo podia achar muito legal. E Ele ia falar assim: não é isso que eu estou procurando. Você, meu irmão, é céus abertos. Sabe, o seu dia será um dia cercado pela manifestação dos céus. E sabe, toda vez que eu lembro da palavra céus abertos, eu lembro de uma situação que não tem nada a ver com bonança. Aí você vai dizer que agora eu não entendi nada, mas os céus não tem nada a ver com bonança. Não, entenda. Os céus, existe paz, justiça, amor. Mas vocês se lembram de Estevão? Atos capítulo 7, versículo 56. Quando Estevão estava sendo cercado pelos seus acusadores, ele tinha sido julgado porque ele seguia e declarava e testemunhava o amor de Cristo, começaram a apedrejar Estevão. E cada pedra que atingia Estevão, ele declarava: eu vejo os céus. Sabe o que isso representa, meu irmão? Que pedras podem estar vindo sobre a tua vida, podem estar atacando pedras, podem estar te ferindo, pode existir a qualquer cilada, mas quando todas elas se levantarem, você vai olhar para o alto e você vai ver que os céus estão abertos sobre a tua vida. Isso é a igreja do Senhor. Nós não estamos aqui para revidar, nós estamos aqui apenas para liberar os céus. Foi isso que Cristo fez e é isso que Ele está esperando de você. Mas Zeca, como que eu vou fazer isso? Chame Ele para este lugar, chame Ele para a situação onde você está, testemunhe e fale: eu amo a Cristo acima de todas as coisas. Foi isso que Estevão fez. E toda vez que eu lembro de céus abertos, eu lembro de que se uma pedra vier me atingir, eu sei que eu posso olhar para o alto e encontrarei aquele que está me guardando e tem o meu socorro. Você não está sozinho, meu irmão. Em nome de Jesus, nunca pense que você está sozinho. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu estou contigo. Os céus estão abertos sobre a tua vida. E quando Jacó viu os céus abertos, ele sabia que aonde a casa de Deus estivesse, os céus estariam abertos. Isso está sobre a tua vida aqui hoje.
Os céus abertos estão sobre a tua casa. Os céus abertos estão sobre a tua família. Os céus estão abertos neste lugar. E eu vou continuar, porque há outro elemento, um segundo elemento que Jacó percebeu naquele sonho. Eu vou ler com vocês. Abram suas Bíblias aí no capítulo 28. Olhe isso, como é tremendo. Vou ler só o versículo 13 e eu vou ler só um pedacinho. Perto dele, no versículo 13 do capítulo 28 de Gênesis, perto dele estava o Senhor e lhe disse. Só até aqui. Aí você fala assim, mas é que agora eu não entendi. E lhe disse. A voz de Deus estava naquele lugar. Cara, vocês têm ideia do que é a voz de Deus? A voz de Deus é o que nos mantém de pé. A voz do Altíssimo é o que nos faz respirar. Se a voz dele não estiver em mim, o meu coração para. Se a voz dele não estiver em mim, não sei para onde ir. Você jamais estará em um lugar, se você for casa de Deus, você ouvirá a voz dele. Deus te trouxe aqui porque ele está falando com você. Posso dizer mais? Você só está aqui porque você ouviu a voz dele. Porque Deus ama falar conosco. Deus ama, posso dizer uma coisa, Ele ama falar porque Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Ele quer se relacionar conosco. Mas sabe por que às vezes a gente não ouve tanto a voz de Deus? Porque não respondemos. É tão simples. Se a senhora começar a conversar comigo, Zeca, você está aqui quantos dias? Eu estou aqui, ó. Aí, ele não deve ter gostado da pergunta, aí eu vou fazer outra pergunta. Você já conseguiu visitar alguma coisa? E aí, como que estão os dias? E eu estou quieto. Por respeito e consideração, de repente a senhora nem vai sair de perto de mim, mas vai começar a falar menos, porque eu não te respondo. Às vezes Deus, ele fala, e nós não respondemos a Ele. Cara, Ele fala da mesma maneira como falava com os profetas. Ele fala da mesma maneira, nós podemos ouvir. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não estou dizendo só em pensamentos, porque Deus fala em pensamentos, Ele usa a palavra, Ele usa os profetas, Ele usa canções, Ele faz da maneira como Ele quer. E inclusive você ouvir a voz dEle como se eu estivesse falando com você aqui agora. A voz dEle é real, clara, porque a presença dEle é real e clara. Cara, Ele continua falando conosco. Foi por isso que Eli teve uma grande sacada. Ele percebeu que Samuel toda hora lá, Eli, o Senhor me chamou. Aí Samuel, não, Samuel, vai dormir, eu não te chamei. Aí ele escutava Samuel, aí Samuel corria para o sacerdote Eli, o Senhor me chamou, não. Aí ele falou assim, já entendi. Quando você ouvir a voz, você responda. Cara, você precisa responder a voz de Deus. Pode parecer loucura. Pode, mas eu te garanto que quando você responder essa voz, você vai ouvir a direção da tua vida. É Ele que nos dá a direção. E Jacó percebeu, é muito singela essa característica, porque ele simplesmente disse, e o Senhor disse. Pode parecer algo muito passageiro, mas aqui está a comprovação de que onde está a casa de Deus, a voz do Senhor também está. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que aonde você estiver, quando você abrir a sua boca, você terá a responsabilidade de ser a voz de Deus aonde você for. Sabe, as pessoas às vezes me procuram, às vezes para perguntar alguma coisa, e eu sempre falo com Bianca, nós falamos sobre isso ontem. O mais importante é que sempre tenhamos uma palavra de Deus, porque é a voz dele que tem que sair de mim, porque é assim que ele nos vê, como seus porta-vozes. Meu irmão, você é porta-voz do Senhor, a voz dele está em você, sabe? Pare e responda à voz de Deus. Uma vez aconteceu algo que me marcou e profundamente.
estava ministrando com a Gabriela e era uma ministração piano e voz. Era um lançamento de um EP de uma igreja. E eles alugaram um espaço, som, iluminação, e eles estavam ministrando antes, e nós iríamos ministrar depois, ia ser só teclado e voz. E eu estava sentado tipo numa escada assim, no canto, e a igreja adorando, as luzes apagadas, iluminação, coreografias, tudo com muita excelência. E eu orava a Deus porque eu via a igreja se derramando, adorando a Ele, se prostrando a Ele. E eu comecei a orar a Deus assim: Deus, obrigado por eu estar aqui, porque eu nem preciso subir ao teclado para que o Senhor faça tudo o que o Senhor quer. A sua presença já está neste lugar. E eu comecei a orar a Deus, me humilhando, falando: Deus, eu nem precisava estar neste lugar aqui, a sua presença já está sendo derramada neste lugar. E eu ouvi no meio desta oração a voz de Deus como poucas vezes eu ouvi, a voz clara de Deus falando comigo. E Ele disse assim: não, para de orar. Eu abri os olhos e assim, eu estava num canto, não tinha ninguém perto de mim, todo mundo estava de olho fechado, as luzes estavam apagadas. E aí olha como é importante você responder a Deus. E eu perguntei a Ele: por que não? Por que parar de orar? E Ele me deu uma das mais lindas revelações da minha vida. Ele disse assim: eu sonhei com você neste lugar. Eu amei a ideia de você estar aqui. Te guardei, eu te protegi e te trouxe até aqui, porque eu amei tudo isso. Se você disser para mim que você não precisava estar aqui, é a mesma coisa de dizer que os meus sonhos eram em vão. Naquela hora eu entendi que eu estava orando e que parecia ser uma oração correta. Estou orando, me humilhando, eu não precisava estar aqui. Deus, o Senhor já está aqui, eu nem precisava estar aqui para que tudo se realize. E Ele me disse assim: eu sonhei com você aqui. Eu amei a ideia de você estar aqui. Sabe por que você está aqui? Porque Ele amou essa ideia. Talvez você está aí e você fala assim: se eu não estivesse aqui, ninguém nem ia perceber. Nunca diga isso, nunca, nunca, nunca. Porque você está aqui porque está exatamente dentro de um sonho da voz de Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente ora, e porque a gente não ouve a voz de Deus, a gente ora contrário. Eu estava orando, era uma oração politicamente correta. Você está se humilhando. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus, até mesmo uma oração que parece ser correta, eu estava orando contra o que Ele sonhou, cara. Eu estava orando contra tudo aquilo que Ele planejou para a minha vida naquele dia. Sabe? Por isso que nós precisamos entender que, como casa de Deus, você tem a voz dEle disponível a partir do momento que você responder a voz dEle. Se você está aqui, você está ouvindo a voz dEle? Responda, meu irmão. Se Ele está falando contigo, responda. Porque as minhas ovelhas, olha o que Jesus disse: conhecem a minha voz. Cara, você tem tudo, porque você é ovelha, você é filho, você tem tudo para conhecer a voz de Deus. As minhas ovelhas conhecem a voz de Deus. Ele é lindo. Quando Jacó sonha, ele ainda vê outro elemento. Ele vê anjos subindo e descendo. Anjos que sobem e descem. E eu procurei na Bíblia outra referência dessa palavra, de onde que pudesse ser visto anjos subindo e descendo. E é incrível que uma das citações sobre anjos que sobem e descem tanto se aproximam do nosso dia. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em João 1,46. Eu vou ler esse versículo com vocês. João 1.
Só o versículo 46. É uma pergunta muito famosa. Todos encontraram? Olha o que diz. Perguntou-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu-lhe Filipe: vem e... Aqui estava acontecendo o chamado de Natanael. E vocês vão entender por que eu estou falando de anjos subindo e descendo. Só que quando Filipe chegou para Natanael, ele falou assim: olha, Jesus está aqui, o Messias, ele está aqui, ele está operando milagres, e ele já está entre nós, ele já veio lá de Nazaré. E aí Natanael respondeu assim: ué, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou assim: olha, se levanta, vem e você vai ver. A continuação do texto diz assim, que quando Natanael vinha de longe, Jesus já o viu e disse: eis aí um bom israelita, um homem sincero, em algumas versões, que não há dolo. Quando Natanael ouviu isso, ele ficou pasmo, porque ele percebeu que Jesus sabia exatamente o que ele tinha dito. Olha só o que está em questão aqui. Se você fosse chamar alguém para trabalhar com você, e você soubesse que essa pessoa falou mal de você, você a chamaria? No mínimo você ia ficar com o pé atrás, não é? No mínimo com o pé atrás. Só que Jesus disse assim quando viu Natanael: um homem sincero. Mesmo quando todo mundo está vendo as coisas que não te servem, ele encontra dentro de você algo que lembra os céus. O mundo olha para nós e vai falar assim: você não tem nada de bom. E ele vai falar assim: eu encontro em você algo que ninguém está vendo. Eu vejo que você é uma pérola. E quando Natanael ouviu isso, ele falou assim: de fato o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Rei dos Judeus, o Senhor é o Messias. E ele falou assim: você está dizendo isso para mim só porque eu disse o que você tinha falado? Quando Jesus continua, ele disse assim: porque te disse que te vi debaixo da figueira e crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe qual é o segredo desse texto? E para que você possa ter essa palavra liberada sobre a tua vida? Sinceridade. Se lembra daquele pai que não tinha fé, que era incrédulo na cura do seu filho? Ele chegou para Jesus e disse: sabe, o problema aqui hoje, o meu problema, não é a minha incredulidade. É quando eu não digo para ele qual é a minha incredulidade. Sabe por quê? Porque ele já te conhece, cara. Posso dizer uma coisa aqui? Ele já tem um check-up de todos nós. Por que nós pedimos: Senhor, me sonda, me conhece? Ele já não sabe quem nós somos? Ele já não sabe quem você é? Sim ou não? Então por que isso? Porque o que você está falando para ele, na verdade, não é para ele tirar um check-up de você. Isso ele já tem. Ele já sabe exatamente quem você é. Ele está esperando que você diga para ele. Porque quando você diz, você abre o seu coração. E aí sim, os anjos estão liberados sobre as nossas vidas. É fundamental que sejamos profundamente sinceros. Não adianta, cara, a gente estar aqui hoje e a gente trabalhar assim, sabe? Com máscaras. Eu preciso dizer para ele quem eu sou. E quando Natanael disse: olha, de fato o Senhor é Rei dos Reis, ele estava voltando, sabe, reconhecendo tudo aquilo que ele tinha dito. Mas Jesus não o criticou pelo que ele disse. Ele falou assim: você é sincero.
Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando